o início consciente da jornada, da caminhada de todo cristão, não se dá com um simples conhecer de uma doutrina. O início da nossa caminhada se dá com um encontro. Se dá com um encontro pessoal, um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. É aí que nasce verdadeiramente o cristão, a partir de um encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso amado Papa Bento XVI, certa vez exortou a igreja dizendo exatamente isso. O nosso amado Papa escreveu dizendo: ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Juventude, é precisamente esta graça que Jesus Cristo, nosso Senhor, está concedendo a cada um de nós neste acampamento. Você consegue perceber que é exatamente isso que Jesus nos trouxe aqui para realizar em nossas vidas? Jesus atraiu a mim, atraiu a você neste acampamento Jovem Cristo, justamente porque Ele quer se dar a nós. Porque Ele quer se encontrar conosco e permitir que nós o encontremos. E então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós experimentamos a imensidão do seu amor. Nós ficamos fascinados por Jesus Cristo. O nosso coração começa a bater mais forte por Jesus Cristo, de tal modo que Ele dá à nossa vida um novo rumo. Nós podemos então dizer que acontece comigo e com você exatamente aquilo que aconteceram com os apóstolos. Exatamente aquilo que aconteceu um dia com Pedro, com Tiago e com João. Não é à toa esse enfeite. Esse enfeite é para nos lembrar que estes apóstolos que eu citei, um dia estavam pescando, mas ao se encontrar com Jesus, eles deixaram de ser só pescadores e começaram a seguir Jesus. Nós poderíamos aqui pensar no apóstolo Mateus, que estava na coletoria de impostos e ao se encontrar com Jesus, um novo rumo para a sua vida. O que eu quero dizer é que nós estamos neste acampamento nos encontrando com Jesus. Jesus está gerando no nosso coração um fascínio por Ele. E então Ele nos dá a graça de ouvi-lo dizer: vem e segue-me. Vem e segue-me. Neste exato momento, Jesus está fitando os olhos em você e dizendo: ei, jovem, vem e segue-me. Esse não é apenas o tema geral do acampamento, uma mera formalidade, mas é aquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, está realizando em nossas vidas. Ele está dizendo: vem e segue-me. Olha no irmão que está do seu lado e profetiza essa verdade na vida dele. Seja Jesus para ele, diga: vem e segue-me. A pergunta que nos interessa nessa reflexão, diante disso, é o que significa exatamente seguir Jesus. Parece uma pergunta simples e para alguns até mesmo uma pergunta tola, mas não é, uma pergunta grandiosa. É fundamental a compreensão daquilo que é o seguimento de Jesus. E eu lhes digo que a nossa cultura moderna não coopera para a compreensão daquilo que significa seguir Jesus. Por exemplo, a Lara hoje nos provocou com um exemplo, uma metáfora entre o cristão
e um Power Ranger. Todo mundo lembra disso? Aí, no meio da tarde, teve uma hora que eu bati o sino. Tinha um grupinho de jovens correndo para a sala, atrasado, como sempre. E um dizia assim para o outro. Tinha algumas meninas ali. O que é isso, Power Ranger? Nunca ouvi falar o que é isso. E eu não me assustei. Porque é uma geração que estes personagens não fazem parte da cultura dessas pessoas. Não conheciam mesmo. O que eu quero dizer então, é que talvez o entendimento nosso a respeito daquilo que é seguimento, seguir Jesus, esteja deteriorado pela nossa cultura. Por exemplo, na nossa cultura moderna, quando nós falamos a respeito de seguir alguém, a ideia que nós temos é o seguir das redes sociais. O que é seguir uma pessoa nas redes sociais? Se não simplesmente dizer para uma plataforma, para um sistema, para um site, plataforma tal, sistema tal, eu estou seguindo essa pessoa. Isso significa que tudo aquilo que ela atualizar nas redes sociais, tudo aquilo que ela postar nas redes sociais, eu desejo ver no meu feed de notícias. Seguir nas redes sociais é simplesmente isso. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ver algumas atualizações dele. Não. O Senhor nos chama a segui-lo. E para compreender então a profundidade desse chamado, é fundamental compreendermos um pouco daquilo que está por trás da cultura nos tempos de Jesus Cristo, a cultura bíblica do seguimento. No tempo de Jesus Cristo, nosso Senhor, no meio da cultura judaica, seguir uma pessoa significa que aquela pessoa está sendo chamada para assumir o outro como seu mestre. É exatamente isso. Jesus nos chama a assumi-lo como o nosso mestre, como o único mestre. E nós, por sua vez, devemos viver como seus seguidores. E o nome dos seguidores de Jesus, a expressão que nós utilizamos, são os discípulos. Nós devemos ser os discípulos, os seguidores, os alunos do único mestre que é Jesus. Naquele tempo, no meio da cultura bíblica, na cultura de Israel, no meio da cultura dos judeus, um mestre não era exatamente uma pessoa que tinha muitos diplomas, muitos cursos. Não é exatamente isso. Um mestre era um homem comum, com o grande diferencial que ele era tido por todos como um sábio. Um homem que conhecia profundamente a lei de Deus e que com a sabedoria que ele recebia de Deus, então ele era capaz de ajudar as pessoas a encontrar a vontade de Deus e a cumprir a vontade de Deus. Esse é o mestre, um verdadeiro mestre. Naquele tempo, para os judeus, mais importante do que a vida, do que viver, é saber viver, ter sabedoria para viver. E veja como isso é muito profundo naquela cultura, entendendo que é mais importante saber viver do que a própria vida. Isso significa então que para os judeus, o mestre era mais importante do que o próprio pai daquela pessoa, porque os pais auxiliam a Deus a gerar vida, a proteger a vida, mas um mestre auxilia a Deus a ensinar a pessoa a saber viver. Veja a importância do mestre. Para exemplificar tudo isso que eu estou dizendo, dois grandes mestres, talvez os mais famosos da cultura judaica, sejam Hillel e Shammai. Dois grandes homens que fizeram, vamos dizer entre aspas, escola daquilo que significa um ser mestre. Mas essa escola que eles geraram
não é uma escola como a qual nós estudamos. Um monte de sala de aula com recurso, com data show. Eles não tinham o recurso de um EAD, um Google Meet da vida para ensinar, nada disso. Eles não tinham nenhum tipo de recurso como esse que nós temos para compartilhar os seus ensinamentos. O que eles ensinavam era tão somente o seu estilo de vida. É isso que um mestre faz, ele ensina o seu estilo de vida. A autoridade que eles tinham não vinha daquela sigla que vem antes do nome, um ser DR, doutor, fiz doutorado, pós-doutorado, sou PhD nesse assunto, não. A autoridade de um mestre vem da vida que eles levavam. Era isso que atraía as pessoas a eles. É isso que atraía nas pessoas o desejo de estar com os seus mestres, de segui-los para imitar. Então compreenda muito bem isso. Um discípulo necessitava exclusivamente de estar com o seu mestre. É isso que faz o discípulo. Ele fica com o seu mestre, ele está com o seu mestre, ele convive com o seu mestre para ouvir as suas palavras e principalmente observar o seu estilo de vida. E à medida em que vai convivendo com o seu mestre, dia após dia, ele começa a ser lapidado e começa a assumir para si o mesmo estilo de vida do mestre. Meus amigos, eu estou dizendo isso porque essa é a ideia religiosa por trás daquilo que significa ser mestre e discípulo nos dias de Jesus. Nos dias em que Jesus veio ao mundo, ele se revelou a nós como o mestre. Não apenas um professor que tem uma matéria onde ele é bem entendido, mas o mestre, ou seja, ele é a resposta para todos os problemas, em todas as situações, para todos os homens de todos os tempos. Jesus, ele é o mestre, a única resposta. E esse que é a única resposta, hoje está olhando para mim e para você e está dizendo: eu te chamo a viver comigo, a estar comigo de tal modo que eu possa te ensinar a viver, de tal modo que eu possa imprimir em você o meu estilo de vida. Qual estilo? O estilo jovem Cristo de ser. O Senhor nos trouxe aqui para imprimir esse estilo em nós, o estilo jovem Cristo de ser. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e pergunta assim: você tem estilo, irmão? Ou você é um sem estilo? Se naquele tempo os discípulos podiam escolher os seus mestres, aqueles que eles achavam mais interessante, com Jesus é diferente. É Jesus quem escolhe os seus discípulos. Antes que você pudesse escolher Jesus, é Ele que te escolhe. Se naquele tempo o discipulado era uma etapa temporal, um discípulo caminhava uma certa quantidade de anos com o seu mestre e depois o abandonava, com Jesus é diferente. Ele nos chama a segui-lo todos os dias da nossa vida. Se naquele tempo a relação entre um mestre e um discípulo era uma relação muito parecida com a relação de um senhor e de um escravo, com Jesus é diferente. Jesus chama os seus discípulos para serem os seus amigos e dá a vida pelos seus amigos. Jovem, Jesus está chamando você e eu
a sermos os seus discípulos. Ele quer imprimir em nós o seu estilo de vida. Jesus está nos chamando para segui-lo por toda a vida. E agora, nós então devemos dizer, ou melhor, nós devemos responder a esse chamado. Eu vou perguntar, se você tiver um pouco de voz, responda bem forte. Quem deseja aqui responder ao chamado para seguir Jesus todos os dias da vida, faça barulho e diga: eu quero. Não deu para ouvir direito, não. O Juan lá no banheiro, atrapalhando o pessoal tomar banho, para acelerar o banho, gritou muito mais do que vocês. Quem aqui deseja seguir Jesus por toda a vida e ser amigo dele, diga: eu quero. Glória a Deus. Todos nós. Calma aí, que agora que o bicho pega. Para responder ao chamado de Jesus, como dizia o Ângelo na condução da oração, nós precisamos passar por um exame de admissão. Não é de qualquer jeito que se responde a esse chamado. É preciso preencher alguns pré-requisitos. Existem exigências para seguir Jesus Cristo. E quem não passa no exame pode esgoelar a noite inteira aqui que não pode ser discípulo de Jesus. A palavra vai nos revelar quais são essas exigências para que nós possamos ou não seguir Jesus. Toma sua palavra comigo no Evangelho de São Lucas, com bastante atenção. Evangelho de São Lucas, no capítulo 14. Versículo 25. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Repetindo para aguardar os atrasadinhos aí. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e filhos, de irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a zombar
dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou, qual o rei que, saindo à guerra contra outro, primeiro não se senta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha contra 20.000? Se vê que não pode, envie uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, mesmo quem gritou bem alto, se não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Juventude, o evangelista Lucas está narrando para nós nesses versos que grandes multidões acompanhavam Jesus. Grandes multidões. Desde o capítulo 4, São Lucas deixa bem claro aquilo que leva as multidões até Jesus. Fundamentalmente, essencialmente, o que faz a multidão ir até Jesus são os sinais que Jesus realizava. Os milagres que Jesus realizava atraía multidões. E perceba que São Lucas faz questão de diferenciar quem faz parte da multidão e quem é discípulo. Existe uma nuance muito clara aí no texto. As multidões apenas acompanham, é a palavra utilizada por Lucas. Quem faz parte da multidão só acompanha Jesus. Ao passo que um discípulo vai muito além, um discípulo segue. Nós já vimos o significado cultural daquilo que é seguir Jesus. Nós podemos dizer então que aquele que faz parte da multidão é uma pessoa que até tem interesse em Jesus, quer ouvir uma palavra de Jesus, quer uma palavra de conforto, quer buscar uma solução em Jesus, principalmente um milagre. Naquele tempo, o maior milagre que eles buscavam e nós, humanidade, continuamos buscando, é um milagre da organização social, política e econômica. É isso que eles buscavam em Jesus, mas tão somente isso. Havia um interesse em Jesus, queriam uma solução prática, mas somente isso. Aqueles que faziam parte da multidão não haviam dado ainda um passo decisivo para deixar de apenas acompanhar, para começar a seguir Jesus. Eles não haviam dado passo decisivo para viver com Jesus e assumir o estilo de vida de Jesus. A pergunta é: por quanto tempo nós vamos permanecer como multidão? Apenas interessados em algumas palavras, em alguns milagres, em estar alguns instantes com Jesus. Quando é que nós vamos deixar de ser multidão para seguir Jesus a todo tempo, até que Ele imprima em nossas vidas o seu estilo de vida? São Lucas responde: o que nos faz deixar para trás o ser multidão para vivermos como discípulos são 3 exigências. Aí vai a primeira: ser livre para amá-lo. Tem bem jovem com sono aí do seu lado, então você vai dar uma acordada boa nele, vai dizer assim: se você quer ser discípulo, seja livre para amá-lo. Para ensinar a nós o significado dessa verdade, Jesus se utiliza de uma figura de linguagem, um jeito de dizer. Jesus Cristo, Ele traz então para um termo
uma ideia de intensidade, de exagero intencional. A gente faz muito isso no dia a dia. Quantas vezes nós falamos para as pessoas, eu já te disse isso 1 milhão de vezes. Falou umas 10 vezes, mas a gente fala 1 milhão de vezes. Uma intensidade intencional. Existe aqui uma expressão, uma palavra no texto, onde Jesus coloca uma grande intensidade, para que o coração das pessoas venha estremecer com aquilo que ele está ensinando. Geralmente as nossas traduções, para nos ajudar no entendimento daquilo que Jesus está dizendo, já nos traz essa expressão com certa interpretação. Por exemplo, a minha Bíblia CNBB trouxe a expressão desprender. Mas se fôssemos tomar o Evangelho de Lucas, no seu sentido original na língua grega, a expressão que é colocada ali é a expressão grega miseo, que significa odiar. Então imagine isso comigo agora. Jesus diante de você dizendo assim, se você não odiar o seu pai, não odiar a sua mãe, não odiar a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e se você não odiar até a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Com certeza, quando Jesus disse isso para aquelas multidões, isso chamou muita atenção. Foi um grande impacto, porque isso vinha da boca de Jesus. E por que era um grande impacto? Porque todos aqueles que já tivessem visto Jesus pelo menos outra vez, com certeza já perceberam que a essência de tudo aquilo que Jesus ensina, mostra e faz é o amor. A verdade literal ensinada por Jesus é o amor. Jesus, ele resume todos os mandamentos da lei de Deus em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus vai dizer para os seus discípulos, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só que Jesus vai além. Jesus diz que em relação aos inimigos, nós devemos amá-los. Amar até os inimigos. Então veja que a palavra literal, pregada por Jesus, vivida por Jesus a todo tempo é amor. Jesus, ele veio manifestar o amor de Deus. O que nos torna claro que quando Jesus está fazendo o ensinamento, utilizando a palavra, que é em certo sentido oposta ao amor, um sentimento do ódio, Jesus está trazendo uma palavra não num sentido literal. Pelo amor de Deus, jovem. Jesus não está mandando ninguém sair daqui do acampamento para chegar em casa e começar a fazer guerra com o pai, com a mãe, porque Jesus mandou odiar, ter uma repulsa do meu pai, da minha mãe, da minha família. Não é isso. Jesus também não disse que nós devemos detestar a nós mesmos, ao ponto de pegar uma corda e nos matar. Não, pelo amor de Deus. O que Jesus está fazendo é mais ou menos como se alguém chegasse aqui e dissesse, jovem, você está querendo ir para a faculdade? Você está querendo começar uma empresa, talvez, um negócio novo? Você precisa cortar o teu cordãozinho umbilical. Mas não tem ninguém aqui com um cordão umbilical com 19, 20, 30 anos. Mas a gente entende o significado. Separa um pouquinho da tua família e assume as tuas coisas. Desapega um pouco. Então o que Jesus está querendo nos dizer, quando ele utiliza a expressão odiar, é que nós precisamos, para ser discípulos, ter um santo ódio, um santo desgosto das pessoas e até de nós mesmos. Em relação a Jesus, ter um certo desgosto para com as coisas e as pessoas. O que Jesus está querendo dizer com a expressão ódio é que o discípulo,
é aquele que estabeleceu na sua vida a correta ordem do amor. Ele ama a sua família, ele ama os seus colegas, os seus amigos, ele ama a si mesmo, mas ele ama Jesus acima de todas as coisas. Em relação ao amor que se tem por Jesus, nada se compara. O amor por Jesus é prioridade 1, ele é o primeiro. Gente, se isso não acontecer na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, nós vamos acabar deixando Jesus de lado. Se outros amores concorrerem com o amor de Jesus, nós vamos mais cedo ou mais tarde abandonar Jesus. Por exemplo, Jesus chega para o jovem e diz: jovem, eu tenho tanta coisa nova para te ensinar no dia de hoje, neste sábado, venha comigo. Jesus, hoje é aniversário da minha tataravó, não vai dar. A família faz questão que eu esteja lá, deixa para depois. E aí Jesus ainda insiste, ele volta no outro dia e diz: ei jovem, eu tenho algo grandioso para te ensinar nesse domingo. Domingo não, Jesus. Eu ralei a semana inteira no trabalho, na faculdade, o único dia que eu tenho para namorar o dia inteiro é o domingo, hoje não. E aí o jovem vai fazendo assim. Um dia Jesus insiste de novo: jovem, vem andar comigo. Nem me fale em andar com o Senhor. Eu acabei de entrar na faculdade, nos próximos 4 anos, a prioridade da minha vida é o meu diploma, depois a gente conversa. E assim a gente vai sempre deixando Jesus de lado. Quem faz isso não pode seguir Jesus. O que Jesus está revelando para nós então, que para sermos discípulos dele, nós não podemos ser escravos de nada. Nós não podemos ser apegados a nada. Em outras palavras, um discípulo é um homem livre para seguir Jesus. Se existe algo que nós amamos é a liberdade, e um discípulo é um homem livre para seguir Jesus. E é preciso ir além ainda, porque sabe, muitas vezes as pessoas que nós amamos, pessoas que moram aqui no nosso coração, que têm o mesmo sangue que a gente, às vezes elas nos atrapalham a seguir Jesus. Elas colocam impedimento para seguir Jesus. É triste, mas é uma realidade muito comum. Quantas vezes um jovem não escuta dos seus de dentro de casa: você vai rezar de novo? Mas você vai para a comunidade de novo? Para com isso. E escuta dos colegas, das pessoas. Jesus está ensinando que nós devemos nutrir um ódio em relação a isso. Não um ódio em relação às pessoas em si, por elas mesmas, não. Mas um ódio em relação a esse tipo de mentalidade. Nós devemos odiar a mentalidade contrária a Cristo. Senão essas pessoas que estão ao nosso redor vão acabar nos convencendo dia após dia, e nós abandonamos Jesus. Por isso aí vai. Quem não é livre para amar Jesus, não pode ser seu discípulo. Pergunta para quem está do seu lado: você é verdadeiramente livre? Exigência número 2. A segunda exigência que Jesus apresenta às multidões estremece ainda mais o coração. É mais poderosa do que uma bomba atômica que faz estremecer o nosso ser. Porque a segunda exigência é simplesmente carregar a cruz. Carregar a cruz. Hoje em dia, quando nós falamos de carregar a cruz, nós que somos cristãos, talvez isso não seja tão impactante para nós,
Porque estou vendo aqui gente com cruz no pescoço, carregando uma cruzinha. Está na modinha carregar um brinquinho de cruz, tatuaginha de cruz. E nós vamos nos enchendo de acessórios de cruz na nossa vida. Desde criança a gente olha para o crucifixo. Então falar carregar a cruz não é uma coisa tão impactante. Mas naquele tempo, quando Jesus disse isso, ele ainda não havia morrido numa cruz. Por isso aquilo estremecia aqueles homens, porque eles sabiam muito bem o significado da cruz. A cruz, meus amigos, foi um instrumento de tortura criado pela humanidade. E era naquele tempo amplamente utilizada pelo Império Romano para controlar os rebeldes. Aqueles que eram uma ameaça à organização do Império Romano, eles eram simplesmente crucificados. Como é que se dava esse processo? O sujeito ele era julgado pela justiça romana, e após um julgamento, quando ele era condenado à cruz, a primeira coisa que normalmente se fazia era chicotear aquela pessoa e levar aquela vítima a uma exposição pública, ela exposta ao escárnio, à zombaria pública. Passado esse primeiro passo, vai para a crucifixão em si. A pessoa é pendurada com cravos no madeiro, geralmente num lugar público, e ela fica ali exposta até que ela morra, e normalmente as pessoas eram deixadas na cruz até que elas viessem a se decompor após a morte. Nós estamos falando de uma morte extremamente lenta e agonizante. Essa era a tortura da cruz. O livro do Deuteronômio, no capítulo 21, diz assim, ó: maldito seja aquele que for pregado no madeiro. Olha que palavra forte. Maldito seja aquele que for pregado no madeiro. Todos os homens que eram pregados numa cruz eram tidos como homens malditos, amaldiçoados. O que significa isso? Que Deus mesmo abandonou aquelas pessoas. E se Deus abandonou aquelas pessoas, ninguém deve ter pena delas, porque é Deus que está impondo aquele castigo. Essa é a tradição por trás disso. Todo aquele pendurado no madeiro é um maldito. Então perceba que cruz significa essencialmente duas grandes coisas: sofrimento, que leva à morte, e abandono de morte. Sofrimento e abandono. Levanta o dedinho para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim, ó: sofrimento. Dedinho 2 diz para ele: abandono. Foi precisamente isso o que Jesus Cristo, nosso Senhor, experimentou na pele. Jesus Cristo foi crucificado com todos esses requintes de crueldades, com o diferencial que ele jamais foi um rebelde, com o diferencial que ele jamais teve pecado. O que aconteceu, irmãos, é que os poderosos da religião judaica se revoltaram com a vida de Jesus, porque Jesus Cristo revelou aos homens que ele é o próprio Filho de Deus, e para eles isso não tinha cabimento, para eles isso era uma blasfêmia, uma mentira. Como assim Deus tem um filho? Você não pode ser filho de Deus. Eles revoltavam com a forma como Jesus agia, com a sua autoridade, que incomodava a vida deles. Então aqueles poderosos da religião judaica se aliaram ao mais terrível inimigo dos judeus, os romanos. Se aliaram aos romanos para convencer os romanos a crucificar Jesus. Inventaram diversas mentiras dizendo que Jesus era um rebelde, um homem que era contra César,
E com muito jeito, com muita malícia, com muita mentira, eles convenceram o Império Romano a crucificar Jesus. E não pense vocês que o Império Romano, o mais poderoso talvez que esse mundo já teve, aliado aos poderosos da religião judaica, tenha por si mesmo poder sobre Jesus. Jesus é Deus. Eles crucificaram Jesus com toda a justiça iníqua e com toda mentira, com todo o seu processo judiciário defasado, porque Jesus permitiu. Livremente Jesus permitiu ser crucificado. E aí então nós devemos perguntar, mas por que Jesus aceitou isso? Já que Ele é o Todo-Poderoso, por que é que Jesus deixou que os homens fizessem isso com Ele? Irmãos, nós estamos diante do mais belo de todos os mistérios. Nós nunca vamos tocar com a nossa inteligência toda a profundidade desse mistério. Mas hoje o Senhor quer sim que a gente possa tocar e absorver pelo menos um pouco desse mistério grandiosíssimo. E a lógica da justiça pode nos ajudar a tocar esse mistério. Lógica tão utilizada na Sagrada Escritura por São Paulo. Pense comigo. Segundo a justiça, um criminoso ele deve reparar aquilo que ele fez. E eu não estou falando só de um sistema judiciário. Eu estou falando da justiça até do dia a dia. A mãe está olhando a sua criança brincar com um coleguinha e o seu filho vai e pega o brinquedo que é da outra criança e deixa ela chorando. A mãe logo diz, não é seu, devolve. Olha a justiça, reparar aquilo que nós tomamos. E à medida em que as pessoas crescem, a justiça continua dessa forma. Se alguém rouba o seu celular e pega um trombadinha, logo você vai dizer, devolve o meu celular aí. O que é isso? Devolve já o meu celular. Se já vendeu, então dá aqui o dinheiro. Ou pelo menos o dinheiro equivalente ao valor do celular. Se o criminoso não puder pagar, se ele não quiser parar ou reparar, ele vai receber então uma punição severa. Talvez uma prisão em algum país sério. Em algum país mais sério, até pena de morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu pecado e o seu pecado é um crime contra Deus. Todo pecado é um crime contra Deus. E que crime é esse? Muito mais do que dar um tapa, um soco na cara do Santo Padre, o Papa Francisco, nós estamos dando um soco, um tapa na cara do próprio Deus. E que crime é esse, que tapa é esse? Todo pecado é amor de si mesmo até o desprezo de Deus. A essência do pecado é pensar só em nós mesmos e desprezar o nosso Criador. Aquele que faz tudo por nós. Essa é a nossa ofensa. Esse é o nosso crime. Agora, o problema é que nós, humanidade, criminosos, como é que nós vamos reparar a ofensa que nós fizemos contra Deus? O que é que eu e você podemos fazer para reparar esse crime contra Deus? Você aí, tem no seu bolso, na sua mochila, no seu estojo, algo com um valor equivalente àquilo que é Deus? Você tem algo com um valor divino? Você tem algo que seja divino em você mesmo? Ou algo que te pertença que seja divino? Nós somos criaturas. E tudo que nós possamos possuir é também meramente criatura. Ou seja, o crime que a humanidade fez ao pecar e que nós fazemos constantemente é um crime
que não tem como reparar a ofensa que nós fizemos. Podia o povo do Antigo Testamento matar todos os bezerros, todos os cordeiros, todas as ovelhas, todos os animais do mundo, que isso não seria suficiente para reparar o crime que nós fizemos contra Deus. E se o sujeito não tem como reparar, a justiça é severa. Prisão, e como você é um criminoso perigoso, prisão perpétua. E como a justiça aqui é severa, pena de morte. No fundo é isso. O que nós merecemos é sofrer as consequências do pecado. A prisão do pecado todos os dias da nossa vida e colher no fim da vida a morte, que não é só a morte física, mas a morte eterna, a separação de Deus, aquilo que nós chamamos de inferno. Justiça realizada. A sentença foi lavrada, escrita. Nós somos réus de Deus e não tem como escapar da justiça divina. Se escapa do STF algumas vezes, mas não se escapa da justiça divina. Pode dizer para quem está do seu lado, você e eu estamos lascados. Jovem, é aqui que entra a coisa mais louca da face da terra, e também a mais bela. Deus é justo, mas Deus também é amor. Com a mesma mão com a qual Ele realiza toda a justiça, é a mesma mão com a qual Ele é misericordioso e ama toda a humanidade. Só que Deus, Ele é louco de amor por você. Ele é um apaixonado em você. Ele é doente de amor por mim e por você. Então Ele decidiu pagar a nossa conta. O que é que Ele fez? Como quem deve ser punido é a humanidade, a natureza humana, o que Ele fez é absurdo. O Filho de Deus, que é de natureza divina, assumiu a natureza humana, um corpo humano, uma alma humana, e habitou entre nós. Deus se fez homem, e estando entre nós, Ele assumiu para si os pecados do mundo todo, de todos os homens, de todos os tempos. É por isso que Jesus permitiu ser morto numa cruz. Porque quando Ele é preso, pregado na cruz, morto na cruz, o que Ele faz é dizer, ei, pega os pecados do Bruno, do Samuel, do Rodrigo, pega os pecados do Léo, aquilo que eles cometeram lá na jornada, pega os pecados de todos os homens de todos os tempos e deixa cair sobre mim. Deixa toda a ira divina cair sobre mim. Foi isso que aconteceu. Jesus Cristo experimentou todas as consequências do pecado sem Ele ter pecado. Os nossos pecados caíram sobre Ele. Então Ele colheu todas as consequências no seu corpo, na sua vida e até a morte. Jesus foi à mansão dos mortos por causa de nossos pecados. Mas é preciso dizer, se Ele morreu no nosso lugar, isso significa então que gratuitamente a morte de Jesus numa cruz nos liberta do pecado e das consequências do pecado. Não existe coisa mais bela do que essa graça. A morte de Jesus nos liberta de todos os nossos pecados e da consequência dos nossos pecados. Entenda então, que no fundo, a morte de Jesus numa cruz, muito mais do que ser questão de justiça, ela revela a nós a verdadeira face de quem é Deus. Revela a nós que Deus é amor. Revela a nós que quem ama de verdade
faz sacrifícios pela pessoa amada. Quem ama de verdade é capaz de dar a vida pela pessoa amada. Esse é o valor que você tem, jovem. Deus te ama tanto que Ele se sacrificou por você. Ele já deu a vida dele por você. Você é o bem mais precioso que Ele criou. Ele deu a vida por você. Para concluir esse ponto, eu disse que cruz significa sofrimento, mas cruz significa também o que mesmo? Alguém lembra? Abandono. Além de Cristo sofrer todas as torturas que levaram até a morte, na cruz, Jesus Cristo parecia um maldito, um abandonado. Na cruz, Jesus foi o homem mais abandonado da face da terra. Não só porque a maioria dos seus discípulos abandonaram, só ficou João junto com Nossa Senhora, não. Na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai do céu, pelo papaizinho do céu, pelo Abba Pai. Ele disse isso: meu Deus, por que me abandonastes? Vamos repetir isso? Meu Deus. Como entender isso, irmãos? Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Pai eterno, que eternamente ama o seu Filho amado. E esse elo de amor que os une é o Espírito Santo. Deus sempre foi, Deus é e sempre será esse relacionamento de amor entre três pessoas. Se um dia fosse possível separar o Filho do Pai, Deus acabaria. Deus é uma comunidade. Nunca o Pai se separou do Filho, nem se separará. Se os dois fossem separados por um único instante, tudo acabaria, porque Deus deixaria de ser Deus. O que eu quero dizer com isso é que a nossa mãe igreja nos ensina que quando Jesus morre na cruz e ele é abandonado por Deus, ele não é abandonado na sua condição divina, mas na sua condição humana. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não foi a sua dimensão divina que foi abandonada, mas a sua dimensão humana. O Jesus humano, vamos dizer assim, foi completamente abandonado por Deus. Então olha só o que acontece na cruz. O homem Jesus experimenta na pele a falta de relacionamento com o Pai. Aquilo que nós experimentamos todas as vezes que pecamos. Jesus experimenta na pele o absurdo total da vida. Porque uma vida absurda, uma vida sem sentido, uma vida amarga, uma vida azeda, é uma vida longe da relação com o Pai. Jesus Cristo experimentou o total abandono por Deus. Por isso, o homem Cristo era um maldito, um abandonado. Por que ele fez isso? Jesus entrou no absurdo total, no abandono total, na falta de sentido total, para entrar no seu absurdo total, na sua falta de sentido total, na sua falta de relacionamento com Deus e te tirar dessa condição. Não há nada mais belo do que isso, nada mais lindo do que isso. Isso significa então que quando Jesus olha para as multidões, para nós e diz que o discípulo deve carregar a cruz, ele não está dizendo que nós devemos ser rebeldes contra o sistema para morrermos pregados numa cruz. Ele não está dizendo que nós devemos assumir a mesmíssima cruz que ele assumiu um dia, ser pendurados num madeiro, não. A cruz de Cristo é única. A cruz que salva a humanidade é uma só, é a de Jesus. O que Jesus quer dizer é que cada um tem a sua cruz para carregar. Ou seja, cada pessoa neste mundo
tem a sua dose de sofrimento e a sua dose de abandono. A verdade clara é que nunca será um sofrimento e nem um abandono maior do que aquilo que nós podemos suportar, Deus não permite. Mas para cada pessoa neste mundo, existe uma dosinha de sofrimento e uma dose de abandono. Pergunta para o jovem que está do seu lado: você já sofreu? Já se sentiu abandonado? Agora saiba que existe um mistério profundo nisso. Jesus revela que de um modo misterioso, o discípulo ele pode ligar o seu sofrimento e o seu abandono ao sofrimento e ao abandono de Cristo. Nós não precisamos sofrer em vão. Nós não precisamos ficar abandonados em vão. Existe um jeito de passar pelo sofrimento e pelo abandono, unindo o nosso sofrimento e o nosso abandono a Jesus Cristo. E quando isso acontece, o nosso sofrimento e o nosso abandono não é qualquer coisa. É para nós uma graça de salvação, de purificação. Por isso, jovem, quando você estiver sofrendo, seja por causa de uma doença, que logo elas vêm, seja física, psicológica, espiritual. Talvez você esteja sofrendo por alguém que ama, que passa por um problemão, por um problema vocacional. Talvez você esteja sofrendo por um problema profissional, seja qual for. Ou talvez você esteja sofrendo porque está sendo abandonado, seja qual for o problema. Em oração, una os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Quando estiver sofrendo, diga: Jesus, esse meu sofrimento me faz lembrar que você sofreu na cruz. Jesus, esse abandono me faz lembrar que o Senhor foi abandonado. Me socorre, Jesus. Salva-me, Jesus. E então, de um modo misterioso, Jesus se une a nós profundamente. E Ele sofre conosco, por nós e em nós. E ao fazer isto, esse sofrimento nosso nos salva e nos prepara para o céu. Esse abandono nos salva e nos prepara para o céu. Jovem, quem sofre com Cristo não sofre à toa. É isso que significa carregar a cruz. Mais ainda, carregar a cruz ainda significa duas coisas de um modo muito prático nessa vida. Significa crucificar os desejos de pecado que existem em nós, matar os desejos que nos levam ao pecado. Matar em nós os pensamentos, os projetos, as imaginações, os sentimentos, os desejos desordenados que nos impulsionam para o pecado. Olha só que coisa simples. Um jovem, ele vê uma menina muito mal vestida. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele vê um colega mostrando um vídeo pornográfico numa rodinha de amigos. Olha isso aqui, para zoar. Para ele talvez será um sofrimento falar: eu não quero ver, sair de perto, porque ele vai ser zombado. Ou simplesmente talvez virar um rosto para não ficar desejando aquela mulher, já é carregar a cruz. Todas as vezes em que nós matamos a nossa carne, que nos leva ao pecado, nós estamos carregando a cruz como um autêntico discípulo. Quantas vezes você já se portou como discípulo? Uma última coisa, que de um modo muito prático nos revela aquilo que é carregar a cruz, é compadecer do próximo. Ter compaixão para com o próximo.
Isso significa que eu vejo o meu irmão com as suas necessidades e eu sacrifico os meus direitos, o meu tempo, a minha energia, a minha inteligência, eu gasto a minha vida para ajudar os irmãos nas suas necessidades, principalmente na necessidade de salvação. Nas necessidades físicas, claro, de alimentação, necessidades de vestimenta, mas a maior de todas as necessidades é de salvação. Então, todas as vezes em que eu gasto a minha vida para pregar o Evangelho, para evangelizar, para salvar pessoas, todas as vezes que eu ajudo aquele que passa fome, eu estou carregando a cruz de Cristo. Agora, se eu não faço nada disso, eu não sirvo para seguir Jesus. Diz para quem está do seu lado aí, você tem carregado a cruz? A terceira e última exigência para o nosso segmento é seguir Jesus. Uma vez que nós somos livres para amar Jesus, uma vez que nós carregamos a cruz, agora o que nós devemos fazer é efetivar, é seguir Jesus. E o que significa seguir Jesus, nós já vimos, é estar com Jesus, é conviver, é viver com Jesus. Leandro, mas na prática, onde é que Jesus está? Naquele tempo era mais fácil. Jesus apareceu como homem, era só segui-lo e caminhar com ele. E hoje, como é que a gente segue Jesus na prática? Que eu me lembre, todas as pregações falaram isso. Jesus está na sua palavra, no ensinamento da igreja. Então, quer andar com Jesus? Conheça Jesus através da palavra, sobretudo da Sagrada Escritura. Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá Ele está. Então nós temos a certeza de que além dele estar na palavra, Ele está na comunidade. Jesus nos deu a certeza de que Ele está na Eucaristia, isto é, o meu corpo, o meu sangue. Se nós temos a certeza de que Jesus está na Eucaristia, seja um jovem eucarístico. Jesus, na última pregação, nos ensinou a orar, porque na oração nós nos unimos por meio do Espírito Santo ao Pai, mas também aquele que se faz nosso irmão, a Jesus. Jesus está em cada oração, na oração pessoal e na oração comunitária. Então, de um modo prático, se eu quero viver com Jesus, eu devo me alimentar da palavra, ter uma vida de comunidade, ser um jovem eucarístico e vida de oração. Se você não quiser esquecer nunca mais, escreve aí, Atos 2:42. Diz para o irmão que está do seu lado aí, ó, não esquece, Atos 2:42. Quando nós estamos já seguindo Jesus, isso significa que nós saímos dos nossos projetos e entramos nos projetos de Jesus. Significa que nós saímos dos nossos valores e entramos nos valores de Jesus. É muito bonito um jovem começar uma faculdade, um empreendimento, um namoro, qualquer coisa. E no primeiro dia em que ele vai começar aquilo, ele fala, Jesus, vem comigo. Isso é muito bonito.
mas isso é o que a multidão faz. O que o discípulo faz é: qual é o teu projeto para a minha vida, Jesus? O que o Senhor quer na minha circunstância de vida? Me ilumina, me mostra, porque eu quero aquilo que o Senhor está querendo. O discípulo é aquele que escolhe os projetos de Jesus Cristo e faz dos projetos de Jesus Cristo o seu projeto, sabendo que o maior projeto é a santidade. Olha só como que isso é prático. Pedro, Tiago, João, André se encontraram com Jesus naquele dia da Santa Pescaria, onde Jesus fez um milagre. E a partir daquele encontro com Jesus, o que eles fizeram? Eles abandonaram o barco. Eles tinham um projeto para alimentar a nossa família, para nos sustentar, nós vamos pescar. Mas quando encontraram com Jesus, assumiram o projeto de Jesus: farei de vocês pescadores de homem. Uma troca de projeto. Inclusive, eles abandonam o barco. Leandro, mas o barco não serve mais para nada? Claro que serve. Mas não só para sustento financeiro. Desde que Jesus chegou, o barco serve para deixar ele subir e pregar. O barco serve para levar o bando todo, os amigos, os 12 apóstolos, para os lugares aonde Jesus manda. E é assim que vive o discípulo. Quando ele se encontra com Jesus e entra nos projetos de Jesus, tudo aquilo que ele possui, todas as suas capacidades, os seus talentos, os seus dons, as suas coisas, os seus bens, estão agora a serviço de Jesus. O meu carro agora é seu, Jesus. É para levar os amigos da comunidade. Esse tênis que o Senhor me deu é para entrar no teu projeto e caminhar para evangelizar. E todas as coisas vão sendo colocadas a serviço de Jesus. Irmãos, isso é seguir Jesus. Entrar inteiramente no seu projeto com todos os dons e talentos que Ele mesmo nos deu um dia. E claro, à medida em que eu vou seguindo Jesus, convivendo com Ele, Ele realiza um milagre na minha vida. Dia após dia, Ele vai me dando a graça de imitá-lo. E claro, se Jesus tem como estilo de vida o amor, imitar Jesus no dia a dia não é outra coisa senão amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Senão amar como Jesus amou. Para concluir, eu lembro que um dia, nós estávamos em casa assistindo um jogo de futebol. Foi a final da Libertadores, em que o Palmeiras ganhou do Santos. O que aconteceu? Desde 99 que a gente não ganhava uma Libertadores. E aí o Palmeiras fez aquele gol no finalzinho, rapaz. E aí, logo acabou o jogo, nós juntamos a galera e vamos sair para a carreata. E já saímos para a carreata e fomos andando pela praça. E aí a hora que chegou lá na praça da cidade, o pessoal gritando: é campeão, aquela vibração. Eu abri a porta do carro e o pessoal que estava no carro esgoelando de gritar. E eu não consegui gritar. E aquilo ficou entalado, porque aí eu lembrei que um dia nós fizemos um arrastão, e todas as vezes em que nós fazemos as evangelizações é assim. A gente passa pelas ruas da cidade e o grito nosso é: 1, 2, 3, Jesus te ama. Não era pecado nenhum eu gritar: é campeão o Palmeiras. Não, faça isso se você torce, não tem problema, não é pecado nenhum. Mas naquele dia deu um nó na garganta e eu pensei comigo: eu não posso gritar isso, porque eu tenho algo mais precioso para gritar para essa cidade.
Os habitantes da minha cidade precisam me ouvir gritando que Jesus as ama. Porque é isso que vale de verdade. Não é o título do meu time, é legal, a gente comemora, brinca, é divertido, mas o que vale é o amor de Jesus. Veja, sem perceber, dia após dia, Jesus vai realizando esse milagre e imprimindo na nossa vida a graça de amar. O que importa, jovem, não é o título do nosso time. O que importa é amar. Diz para quem está do seu lado, esse é o estilo de vida. Cadê os? Aqui estão então as exigências fundamentais para ser discípulo de Jesus. Ser livre para amá-lo, carregar a cruz e efetivar o seguimento de Jesus. Quem prestou bem atenção deve estar coçando um pouco a cabeça, com uma pulguinha atrás da orelha, pensando assim: nossa, mas Jesus é muito exigente. Tem certeza de tudo isso? Não existe uma versãozinha mais light, uma versão Nutella, uma versão easy do segmento de Jesus, para ensinar que não foi que Jesus contou essas parábolas. Lembra da parábola da torre? Jesus diz que se uma pessoa quer construir uma torre, mas não calcula os gastos, ela faz só a base da torre e não consegue terminar. Aí ela vai ser motivo de zombaria. Que coisa estranha. Sabe por que Jesus falou isso? Porque a torre é construída, nós sabemos, como um observatório. A torre é importantíssima. É uma extrema obra para o serviço militar. Para que ela serve? Ela tem a função de conservar o bem de um lugar e de impedir que o mal entre naquele lugar. É uma estrutura de vigilância. Jesus está ensinando então que o discípulo, ele precisa ser vigilante, e ele só pode ser vigilante se ele investir toda a vida em Jesus. Nós precisamos de uma santa inteligência que nos faça deixar Jesus, o bem, entrar em nós todos os dias, e uma santa inteligência que nos faça estar totalmente antenados. Aonde há mal, eu fujo dele. Se o mal quer atingir na minha vida, eu corro, eu fujo. Quando eu não invisto tudo em Jesus, então falta grana para construir essa torre, e aí eu sou motivo de zombaria. Não sei se isso já aconteceu com você, mas isso tem sido muito comum no nosso meio. O jovem vem para um acampamento e fica maravilhado com Jesus. Ele tira foto e posta nas redes sociais: eu seguirei. Ele canta de mãozinha dada: eu seguirei. Ele chega em casa e diz para a mãe e para o pai: agora sai de baixo, ninguém me segura. Agora eu sou discípulo de Jesus. Agora eu e Jesus, maior parceiro nós dois. Só que passa 15 dias e toca o telefone, é uma proposta de emprego para receber o dobro, para morar fora da diocese e sair da comunidade, para trabalhar tanto que não tenha tempo para rezar e para estar com Jesus. Aí vem as amizades, aí vem aquelas pessoas, e aquele que diz: eu sou discípulo, eu amo Jesus, logo vive só para trabalhar, para estudar, comer, beber para os prazeres, e não se importa mais com Jesus. E quando está afundado na lama do pecado, as pessoas olham e dizem: falei que era só fogo de palha,
Cadê aquele que ficava pregando sobre Jesus, que postava sobre Jesus? Agora está nessa situação aqui, motivo de zombaria. É nesse mesmo sentido que Jesus contou a última parábola. Lembra dos reis na guerra? Um rei vai guerrear contra o outro. O que é mais fraco percebeu que o outro tem o dobro de soldados. O dobro. E esse espertinho então fez um acordo de paz. Antes que o meu inimigo venha me matar, me escravizar, ei, vamos nos tornar coleguinhas, a gente faz uns negócios juntos ao invés de guerrear. Jesus está ensinando que a vida cristã é uma batalha, é um combate contra o pecado, sabendo que por trás de todo pecado existe um inimigo terrível, Satanás. Não é à toa que o segundo rei tinha o dobro de força, porque Satanás é aquele que nos ataca com duplicidades, ambiguidades, mentiras. Ele nos ataca diretamente, mas ele também nos ataca com o sistema chamado mundo, com o estilo de vida dos homens e com a nossa própria carne, os nossos desejos desordenados. Jesus está ensinando então que quando eu não invisto tudo nele, não entrego toda a minha vida por ele, no dia a dia eu começo a ser tentado. Satanás me tenta, o mundo me tenta, a minha carne me tenta, e eu começo a cair de pecado em pecado, de pecado em pecado. E quando eu vejo que estou afundado no pecado, eu digo assim: é impossível vencer esse inimigo. Tem jovem no nosso meio nessa situação dizendo: esse meu vício não sai de mim. Eu confesso, daqui uns dias eu caio de novo. Eu confesso, daqui uns dias eu caio de novo. Quer saber de uma coisa? O inimigo é poderosíssimo. Eu só posso fazer uma coisa: um acordo de paz. Aí, ao invés de continuar lutando, tá no inferno, abraça o capeta, diz o povo. Ele abraça o pecado e assume o pecado como seu estilo de vida e não se lembra mais de Jesus. Por isso Jesus termina as duas parábolas dizendo: entendeu? Entendeu por quê? Quem não renuncia a tudo, quem não é livre para amar, quem não carrega a cruz e quem não efetiva o seguimento, não pode ser meu discípulo? Fica de pé. Não existe, põe isso na sua cabeça, não existe discípulo Nutella, discipulado light. É tudo ou nada. Ou seremos multidão, ou seremos discípulos, sabendo que as multidões um dia gritam: crucifica-o. Quem é multidão, no fundo, acaba querendo matar Jesus. Já o discípulo, mesmo com todos os seus pecados e perrengues, ele quer seguir Jesus. Ele quer ser transformado por Jesus. E aí vem a pergunta: você quer seguir Jesus ainda assim, com todas as exigências? Então fica tranquilo, que Jesus sabe que nós somos fracos. Ele sabe de toda a nossa fraqueza. Mas se Ele chama, é porque Ele dá a graça necessária para dar a resposta. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos escutar essa música para preparar o nosso coração para o momento de oração. Não será um momento de oba-oba, de exaltações. É o momento de entender a seriedade da resposta.
Vamos cantando e pensando nas exigências para ser discípulo de Jesus. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno. Te salvar, te devolver a paz. Sim, eu vou onde ninguém vai, onde ninguém vai. A mansão da morte, a mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, o que ninguém sabe, eu sei. Mas não te condeno e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Mais uma vez, sim eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Com a mão no coração, do que nós ainda somos escravos? A que nós somos apegados? E o que de verdade nos impede de ser livres? Você vai contar para Jesus quais são as suas prisões interiores, aquilo a que seu coração está preso. Seja nós mesmos, as pessoas, as coisas, aos prazeres. Apresente aquilo que ainda é vício na nossa vida. Apresentemos com toda sinceridade aquilo que tem concorrido com o amor de Jesus, aquilo que nós temos gastado mais tempo pensando do que a Jesus, aquilo que nós temos imaginado mais do que a Jesus, aquilo que nós temos visto mais do que a Jesus, aquilo que nós temos gastado mais a nossa energia do que em relação a Jesus. Essas são as nossas prisões, os nossos apegos, nossos vícios. A isso estamos acorrentados. São essas coisas que nos fazem ser só multidão. Conta para Jesus agora o medo que eu e você temos de sofrer. Talvez você já tenha sofrido muito nessa vida e tenha medo de sofrer de novo. Medo de perder pessoas, de perder a saúde, de perder coisas, perder prestígio. Conta para Jesus o medo de sofrimento que eu e você temos. Conta para Jesus agora a falta de decisão que nós temos para crucificar o pecado, para matar os desejos contrários ao Senhor. Conta para Jesus as vezes em que nós somos fracos para rezar, mas intensos para gostar do pecado, fracos para fugir dele, das ocasiões de queda,
das amizades que nos levam à queda, dos lugares que nos levam à queda, dos pensamentos que nos levam à queda. Agora conta para Jesus, contamos para Jesus toda a falta de compaixão que existe em nós. Quantas vezes, Senhor, eu vi o meu irmão necessitado de bens materiais e de bens espirituais, e eu não quis gastar a minha vida, Jesus. Quantas vezes eu não carreguei essa cruz? Tu sabes bem, Jesus. E agora, conta para Jesus quem de fato nós temos seguido, a quais projetos nós temos servido, quais são os valores que nós damos às nossas coisas, a quem nós temos imitado de verdade, as celebridades, as modas, aquilo que está em alta, aquilo que a rede mostra. Quem tem sido de fato o nosso mestre, que tem modelado o nosso pensamento? Só conta para Jesus. Abre os seus olhos. Olha aqui. É triste contar essas coisas para Jesus, mas sabia que não foi novidade nenhuma para Ele? Ele já viu tudo. Ele já sabe tudo. E mesmo com toda essa sujeira nossa, Ele é capaz de dizer assim: vem e segue. Vem e segue. Porque quando Ele diz isso, Ele transforma com a sua graça, que é poderosa. Isso significa que agora Jesus quer dar a graça de libertar-nos de nossos vícios. Ele quer entrar na nossa mansão dos mortos e quebrar todas as correntes, todas as cadeias e nos fazer livres para amar. Ele quer agora tirar do nosso coração todo o medo de sofrimento e nos dar a graça de carregar a cruz. E Ele quer nos dar o impulso para estar com Ele. Quem deseja essa graça, quem precisa, vem comigo. Porque esse é o único caminho, é a cruz. É daqui que jorra a graça que faz discípulo de verdade. Vem contemplar a cruz. Vem ser tocado por Jesus. Vem ser curado por Jesus.